as 7 áreas da vida. Ali embaixo, quem tiver uma visão muito boa de águia, consegue até enxergar escrito as 7. Né? Já está escrito logo ali as 7. E tem alguns versículos na palavra, alguns versículos que estão ali na arte, que são a base. Veja bem, hoje eu vou falar sobre as 7. Eu vou te dar o princípio e a ferramenta que faz as 7 prosperar. Mas eu não vou estudar profundamente nenhuma das 7. Então hoje eu te dou uma base e a ferramenta, e a partir da próxima mensagem a gente começa a estudar sobre cada uma delas e como praticar para fazer as 7 áreas da vida darem certo. Amém? Abra aí no Evangelho de João, capítulo 10. Abra sua preciosa Bíblia em João, capítulo 10, versículo 10. Na televisão a gente vai ler na tradução da King James, tá? Na televisão a gente bota King James. Você pode só acompanhar na TV ou você pode acompanhar na sua Bíblia, na tradução que tiver aí sem nenhum problema. Hã? Deixa eu ver aqui. Ali? É Lucas com L maiúsculo. 1, 2, 3. Voltando aqui. Acharam aí João capítulo 10? Vou ler direto ali, ó. Versículo 10 vai dizer assim, ó: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas, eu guardo aqui em James porque ela botou a palavra ovelha, já eu explico isso. As ovelhas tenham vida, e vida o quê? Plena, em plenitude, completa, abundante. Somente o versículo 10. Então o versículo 10, primeira parte, fala que o diabo veio somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus fala, mas eu vim para que vocês, ou melhor ainda, as ovelhas, elas tenham vida e vida abundante. 2 coisas sobre esse versículo. Primeiro, vai para João 10 mesmo, só que é o versículo 2 agora. Versículo 2 vai dizer assim, ó: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro, ele abre a porta do aprisco. E as ovelhas o que, igreja? A voz de quem? Do pastor, do seu pastor, né? E ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome. E as guia para fora. Então, 2 coisas nesse versículo. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e são guiadas pelo pastor. Continuando, versículo 4. Aí vai dizer assim: depois de conduzi-las para fora, todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas e elas o seguem. Olha as virtudes da ovelha: ouve, é guiada, segue, porque reconhece a sua voz. Fala comigo, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Em João mesmo, só que é o capítulo 8, Jesus falou para os fariseus: vocês não ouvem a minha voz porque vocês não são de Deus. Aquele que é de Deus ouve a voz e a palavra de Deus. Amém? Aquela que é ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, porque reconhece a sua voz e o que mais? Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Por que não vai seguir ao estranho? Ao contrário, fugirão dele. Porque não conhece a voz de estranhos. Diga a glória a Deus. Então lá em João 10:10, ele diz que quem é que vai ter vida abundante? As ovelhas. E nesse mesmo capítulo, nos versículos anteriores, Jesus falou: a ovelha é aquela que ouve a minha voz.
É aquela que não ouve a estranho. É aquela que eu vou na frente e ela me segue. Então, vê se você vai conseguir associar a pessoa que vai ter vida abundante, a qual Jesus veio trazer, é aquela pessoa que ouve, mas não ouve o estranho, não ouve a estranhos. Ela ouve a voz do seu pastor. Agora vai para o capítulo 1 de João, fazendo toda uma conexão para você compreender. Capítulo 1, versículo 1 também. Vai dizer assim, ó, no princípio era a palavra. A tradução comum diz verbo. Mesma coisa, né? Verbo ou palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Continuando. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Esse ele aqui é quem? É o próprio Jesus. Então vamos lá. Jesus no princípio, antes de ser Jesus, ele passa a ser Jesus para nós, né? Há 2000 anos atrás, mas antes dele encarnar, se fazer filho de Deus e do homem, em figura humana, ele era o quê? Não, sim, mas ele era o quê? A palavra, perfeito, Deus, beleza. Mas ele era a palavra. Então Jesus, ele era e ele é a própria palavra de Deus. Volta para João 10:10. Então ele fala, o diabo veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim, eu aqui é quem? O sujeito do verbo vim, eu, Jesus. E Jesus é a própria palavra. Então eu, Jesus, ou a palavra, vim para que as ovelhas que ouvem a palavra, as ovelhas que ouvem a palavra, tenham vida e vida em plenitude. Então, em outras palavras, quem é que vai ter vida abundante, vida em plenitude? Aquele que ouve a palavra, aquele que se alimenta da palavra. Eu vim, a palavra veio para nos trazer vida plena, vida abundante. Amém? Quem conseguiu conectar isso aqui? Até que tá fácil, né? Então, pela palavra de Deus, nós teremos vida plena. Vida abundante, completa. Aí, a nossa vida, ela é dividida em 7 áreas. Anota aí. A nossa vida é dividida em quantas áreas? 7. Vida plena é ter as 7 abençoada. As 7 prosperando. Jesus não veio trazer vida boa em parte. Abençoar uma das 7, 2 das 7. Ele veio abençoar as... Eu já vou te mostrar isso na palavra. Primeira área, 7 áreas da vida. Primeira delas, anota aí, espiritual. Essa é a mais importante de todas, porque só ela resolve problemas espirituais e é eterna. Então ela é a mais importante. Segunda, anota aí, emocional. É para anotar, anota você poder aprender bastante. A primeira é espiritual, a segunda é emocional. A terceira, física. Você pode botar física, entre parênteses, saúde. Corpo, saúde, está tudo dentro da área física. A quarta, anota aí, quarta área da vida, anota aí, financeira. Financeira. A quinta, estou muito rápido não, né? Tá bom? Eu vejo uns escrevendo, outros que já acabou. Tem uns que é rápido de escrever, né? A quinta, bota aí, familiar. Família, ou raça abençoada. Familiar é a quinta área da vida. Sexta, anota aí, sentimental. Sentimental. Aí, não vou botar não, mas pode ser conjugal, mas também solteiro faz parte da vida sentimental.
O apóstolo Paulo se sentiu capacitado por Deus em viver solteiro para Cristo, só dedicando a Cristo. Então, o negócio é não ser solteiro sentindo falta, ou ser casado e mal casado. Aí não, né? Então, tanto faz. Vida sentimental, essa é a sexta, né? Sétima, social. Então, fala para mim quais são as 7 áreas da vida: espiritual, emocional, física, financeira, familiar, sentimental e social. O que eu quero que você entenda? Essas 7 áreas formam a vida de uma pessoa. É possível uma única pessoa ela estar bem nas 7 áreas? Isso aí é uma maravilha. Ela está bem espiritualmente, ela está bem emocionalmente, ela está bem de saúde, ela está bem na família, no casamento, está bem em tudo. Isso é uma maravilha. É possível a pessoa estar mal nas 7. Está bem em nenhuma. Meu irmão, é melhor morrer para a glória logo. Morrer salvo, né? Tá ruim nas 7. Pastor, tô sem Cristo na minha vida. A Bíblia fala sobre isso, né? Segundo Crônicas 15, fala que o povo estava sem Deus, o verdadeiro Deus. Só tinha um Deus falso na vida deles. Sem Deus, emocionalmente estou com ansiedade, depressão, quero morrer, triste, angustiado, fisicamente cheio de doença, financeiramente endividado, família destruída, sentimentalmente também, social, falando com gente ruim. Tá tudo ruim. É possível. Tá bem nas 7. É possível tá mal nas 7. Agora, o que você tem que entender para melhorar ainda mais? É possível estar bem em uma das 7 e estar mal nas outras 6. É possível estar bem em 2 e estar mal nas outras 5. É possível estar bem em 3 e estar mal em 4. Estar bem em 4, estar mal em 3. Estar bem em 5, estar mal em 2. Estar bem... Aí você pode fazer, sabe o quê? Anotar essas 7... E depois, em vida espiritual, começa a se autoavaliar. E dar uma nota de 1 a 10 para você mesmo se autoavaliar. Como que eu estou na vida espiritual de 1 a 10? Aí você bota, pastor, acho que eu estou 7, acho que eu estou 5, acho que eu estou 10. Tanto faz. Depois você se autoavalia a vida emocional. Como é que eu estou? Eu durmo bem? Eu estou em paz? Estou com ódio? Estou com mágoa, estou sofrendo de ansiedade, de inquietação, depressão, tristeza, os pensamentos, como é que está a minha emoção, como é que estão meus sentimentos ao próximo, minhas emoções internas, meus pensamentos. Aí você dá uma nota de 1 a 10 como está a tua vida emocional. Olha para a vida física, como é que eu estou? Tomo algum remédio, estou com dor, estou mal, estou bem, tenho disposição. Na vida física existem pessoas sãs, saudáveis, existem pessoas doentes, e existe um terceiro, que não é o doente, mas também não é o saudável, é o não saudável. Não, pastor, eu estou bem de saúde, que eu não tenho nenhuma doença. Mas você não está bem de saúde ainda não. A disposição, a força, o vigor, a energia, não está boa ainda não. Está abaixo do que deveria. É igual a pessoa, não, eu durmo bem. Mas você acorda sempre cansada porque não dormiu bem não. Quem dorme bem é quem acorda disposto. Não, eu dormi a noite toda, não acordei, mas acordei cansado, com uma preguiça. É porque não está dormindo bem, só que a pessoa nem sabe disso. Tem coisas que você não sabe que tá mal, porque você nunca experimentou o que é estar bem de verdade. Quem entendeu o que eu falei? Então, quando ela não sabe o que é estar bem, ela pode estar mal, mas como não está tão mal, ela acha que está bem. Então tem a área da saúde, você dá uma voto. Aí você olha a área familiar, como é que está a família? Dá uma nota de 1 a 10, mas tem que pensar, refletir. Como é que está a vida sentimental? De 1 a 10. Como é que está a vida financeira? Você analisa de 1 a 10, dá uma nota. Minha vida social, as pessoas que eu ando, meus relacionamentos. Você pode depois, com calma, olhar cada uma das 7, fazer uma análise realmente crítica, não é passar a mão na sua própria cabeça, não. É ser exigente com você mesmo e depois você dá uma nota de 1 a 10. E guarda essa sua autoavaliação. Por quê? Você vai aprender como botar no 10 todas elas. Amém? Uma delas, pastor, eu dei 4. Eu dei 5, o negócio está meio esquisito. Aí você vai aprender como fazer sair do 5 para o 10. Aí você anota, deixa guardado.
aprende a palavra, coloca em prática, quando chegar ao final desse ano, você se autoavalia de novo e você praticou, você aprendeu e praticou. Pastor, olha, lá naquele início de ano, eu dei 4 na minha vida emocional, estava muito mal nisso, mas agora chegou o final do ano, hoje eu estou 8. Já estou bem melhor, não estou ainda no 10, mas já melhorei. Pastor, minha vida financeira estava no 2, estava no 4, mas agora estou terminando com a minha vida financeira no 7. Ainda não está onde eu quero, mas já melhorei muito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você pode fazer isso, é prático. Anota, dá uma nota em cada uma e começa a praticar os princípios que eu vou te ensinar. E até o final do ano você se autoavalia, depois final do ano que vem você se autoavalia de novo, para ver se você está melhorando de vida ou se está piorando sem saber. Amém, igreja? Quem entendeu isso aqui? Até aqui está muito bom, né? Até aqui já está muito bom. Então Jesus veio para trazer vida abundante, e vida abundante não é ter 2 das 7 dando certo. Não é vida abundante isso. Vida abundante não é ter 3, 4 das 7 dando certo. Vida abundante é as 7 prosperando, melhorando, crescendo, evoluindo. Amém? Já o diabo, ele quer que as 7 fique só caindo, afundando, afundando e afundando. Aí, agora vai para Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, eu já te mostrei que Jesus veio trazer vida abundante. Jesus é a própria palavra, a ovelha é aquela que ouve a palavra e não ouve a voz de estranhos, ou seja, a ovelha ouve a voz certa, a ovelha ouve a palavra certa. Tem a ver com o princípio de hoje, grava tudo isso aí. Aí Josué capítulo 1, versículo 7, o próprio Deus falando direto com Josué, ó: tão somente seja de fato firme, quer dizer forte, disposto, né, e corajoso, para teres o zelo de agir, praticar, colocar em ação no dia a dia, de acordo com todos os mandamentos da Torá, da lei, da palavra, que te ordenou Moisés, meu servo. Dela, da palavra, não te apartes, nem para a direita, nem para a esquerda. Não te desvie da palavra. Para quê? Para que tenha sucesso em todas as tuas... É em todas ou é em algumas? Em todas as tuas realizações. Versículo 8. Que o livro da lei, a palavra de Deus, esteja sempre nos teus lábios. Medita, estuda nele, no livro, na Bíblia, na palavra, de dia e de noite, para ter cuidado de quê? De agir, não é somente saber. Você medita para aprender, para agir, para fazer em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em algumas ou em todas? Em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Então Deus falou para o Josué meditar na palavra, aprender a palavra, fazer conforme ele aprendeu na palavra, e aí, traduzindo, adaptando a mensagem de hoje, todas as 7 áreas da vida dele, como está no versículo anterior, terá sucesso, terá bom êxito, vai ter vitória, serás vitorioso, ele falou. Amém? Então, Deus falou para o Josué para meditar na palavra, para aprender a palavra, praticar, não é para uma coisa dar certo, ele falou para todas darem certo. Em todas as tuas empreitadas, em todos os teus caminhos, para ser vitorioso nas 7 áreas da vida. Amém? Anota, ou pelo menos fala aí comigo assim, ó. Na palavra existe o princípio para as 7 áreas da minha vida dar certo.
A Bíblia ensina a tua vida espiritual dar certo? A Bíblia ensina a tua vida emocional dar certo? A Bíblia ensina a vida física dar certo, saúde dar certo. Na Bíblia ensina a vida financeira a dar certo. Na Bíblia ensina a vida familiar dar certo. A vida social dá certo, a vida sentimental dá certo. Na Bíblia, Deus deixou histórias e princípios registrados para serem aprendidos e praticados para você ter bom êxito, sucesso e vitória em todas as áreas da sua vida. Diga glória a Deus. Aí você entende, se a Bíblia ensina as 7 dar certo, e a Bíblia é Jesus, ele é a própria palavra, e ele, a palavra, veio para trazer vida abundante, está tudo conectado. Diga glória a Deus, está tudo conectado. Aí eu te pergunto, se a Bíblia me ensina a dar certo na vida espiritual, Deus quer que eu dê certo na vida espiritual, sim ou não? Agora, se na Bíblia ensina a vida financeira a dar certo, Deus quer que eu dê certo financeiramente, sim ou não? E por que alguns acham que não? Como que eu vou achar que Deus é contra eu prosperar financeiramente, eu crescer financeiramente, se a própria palavra de Deus me ensina como ganhar dinheiro, como enriquecer? Verdade ou mentira? Como que eu vou achar que Deus é contra eu enriquecer, por exemplo, se a própria Bíblia tem um monte de princípios, histórias e textos que ensinam a enriquecer? Quem entendeu o que eu falei? Como é que eu vou achar, aí era alguns crentes meio, sei lá o quê, né? Como é que eu vou achar que Deus só se importa com a vida espiritual se na própria palavra dele ensina sobre as 7? Parece que algumas pessoas, quando se convertem, um espírito de engano coloca aquela correia de cavalo na frente da pessoa, aonde ela só consegue enxergar a vida espiritual. Então ela realmente se dedica à vida espiritual, que é o principal, mas na cabeça dela, vida social, ela se isola, ela cancela a vida social dela. Não falo mais com espírita, não falo mais com católico, não falo mais com macumbeiro, não falo mais com ninguém do mundo. E se bobear, só falo com os irmãos da minha igreja. Os irmãos da igreja também não falo. Ela bota uma cegueira que ela mata a vida social dela. Ela mata a vida familiar, esquece que o primeiro ministério é a família, ela esquece disso. Esse mês a gente estudou Timóteo, os jovens, está lá, o primeiro ministério é a família, Paulo falou para Timóteo. Ela esquece da família, ela às vezes ela não cumpre os seus deveres com o marido ou com a esposa, esquece da vida sentimental, conjugal, acha que só orar vai resolver e não vai. Ela acha que vida financeira não presta para nada, que quem quer dinheiro é pecado, isso é avareza, é engano, que aqui tem que passar dificuldade e lá no céu vai melhorar. Ela bota na cabeça, o diabo parece que bota isso na pessoa, e ela só se preocupa com a vida espiritual, que é a principal, mas não é a única, é só uma de 7 áreas. Amém, igreja? Quem está entendendo o que eu estou falando? Se a própria Bíblia ensina sobre as 7, então Deus se importa com a tua vida espiritual? Sim, Deus também se importa com a tua vida emocional, com a tua vida física, financeira, com a tua família, com a tua vida sentimental, social. Deus se importa com tudo, tanto que Ele ensinou as 7 a ir para frente, as 7 a prosperarem. Amém? Aí, bota aí 3 de João, 3 de João, versículo 2, capítulo 1, seria capítulo 1, versículo 2. Ó o que Deus falou. Amado, quem é amado do Senhor? Levanta a mão para eu ver. Quem é amado do Senhor? Amado, eu oro na expectativa de que tenhas boa saúde. O que mais? E que seja bem sucedido em tudo o que empreenderes.
Assim como também próspera é a tua alma. Amém, igreja? Então ele falou, eu oro para que tenha saúde, área física, tua alma já é próspera, mas também oro para que em tudo que você empreender, casamento é empreendimento, construção de família é outro empreendimento, relacionamento, empresa, vida financeira, ele falou, tudo que você empreender também prospere. Tenha sucesso, dê certo, vá para frente, diga glória a Deus. Tradução comum bota, eu oro para que eu desejo que te vá bem em todas as coisas. Amém, igreja? Então já mostrei em Josué, em João 10 e em 3 de João 2, que a Bíblia ensina as 7 a dar certo, Jesus veio para abençoar as 7 áreas e que a vontade no coração de Deus é que também as 7 dê certo. Amém? Fala para o seu vizinho assim, Deus, Ele torce por você, pelo teu sucesso, pela tua prosperidade de vida em todas as áreas. Amém, igreja? Só o fato de Deus ser por nós em todas as áreas já é uma vantagem que a gente tem para dar certo. Eu só não pode atrapalhar Deus. Fala pro teu vizinho, só não atrapalha Deus. Fala pro vizinho, só não atrapalha Deus. Né? Só não pode atrapalhar Deus, que o próprio Deus já está do teu lado para fazer dar certo todas as áreas. Amém, igreja? Quem entendeu até aqui? Isso aqui é a base dessa campanha, as 7 áreas da vida. Amém? Aí, aqui vai vir uma revelação que eu tive, né? Eu não lembro a data, nem o ano, já tem alguns anos. Estava na época na Vila do Pinheiro, foi alguns anos atrás. Eu estava de manhã lavando louça, meio raro isso, mas de vez em quando eu lavo. Mas estava de manhã lavando louça, e eu sinto falta disso, sabe por quê? Várias vezes lavando louça, Deus me deu pregações. Sabia disso? É estranho, né? Tem que lavar mais, né? Eu tenho que lavar mais louça. Mas falando sério, várias vezes lavando louça, eu fico meditando na palavra, em pensamento, quando estou lavando a louça, me vinha pregações na cabeça. É mole, falando sério. Essa revelação que eu vou te dar aqui agora, da onde surgiu essa série de mensagens, Deus me deu há anos atrás, quando eu estava lavando louça. De manhã, sei lá, 6h pouca da manhã, lavando louça, aí Deus me deu essa revelação. Anota, esse tem que anotar, anota. Anota assim, existe um princípio, anota aí, existe um princípio. Do lado da palavra princípio, entre parênteses, bota assim, ferramenta. Um princípio, uma ferramenta. Existe um princípio, uma ferramenta, anota aí, que governa todas as áreas da vida. Essa foi a revelação que Deus me deu no passado. Existe um princípio, uma ferramenta que governa todas as 7 áreas da vida. Ouve o que eu vou te falar. Se você usar essa ferramenta errada, ela pode destruir cada uma das 7 áreas da vida. Se você usar certo, ela é como se fosse uma ferramenta que traz bênção ou maldição. Depende de como você usa essa ferramenta. Amém, pessoal? Inclusive, né, eu falei do 1 João, do João e do Josué, Deuteronômio 28, fala de bênçãos e maldições nas 7 áreas da vida. Amém? Deuteronômio 28 fala de bênçãos e maldições nas 7 áreas da vida. Mas vamos lá, voltando. Então você anotou? Existe um princípio, uma ferramenta que governa a vida espiritual, que governa a vida emocional, que governa a sua vida física, que governa a sua vida financeira, que governa a sua vida familiar, sentimental e social. Amém, igreja? Esse princípio governa para dar certo, para prosperar, para crescer, ou se você usar errado,
governa para destruir. Pastor, eu estou bem espiritualmente. Então, sem você saber, você está usando esse princípio correto que está prosperando sua vida espiritual. Pastor, eu estou mal fisicamente. Sem você saber, você está usando essa ferramenta errada e ela está acabando com a tua saúde. Pastor, emocionalmente eu estou muito mal, eu quero desistir de tudo, quero sumir. Sem você saber, está usando essa ferramenta e ela está acabando com a tua alma. Pastor, estou em paz. Vou usar a irmã Marlene de exemplo. Vou usar a senhora de exemplo, Marlene. Olha, irmã Marlene, você vê a paz encarnada. Eu conheço um pouquinho da irmã Marlene, né? Paz, tranquilidade. Eu acho que se caiu um meteoro do lado dela, puf, ela olha assim e fala... E ela segue normal. Não toma nem susto. É a paz encarnada, né, irmã Marlene? Mas eu já conheço um pouquinho, irmã. Ela usa princípios certinho para ter essa alma tão boa que ela tem. Tranquila, serena, tranquila. Ela usa certinho essa ferramenta. Amém, pessoal? Todas as 7, essa ferramenta faz dar certo ou dar errado. Depende de como tu usa. Eu aposto estar curioso para que eu fale qual é o nome da ferramenta, né? O pastor fica enrolando, ao invés de falar logo o nome vai te decepcionar. Quando eu falar o nome, mas quando eu explicar, não. Quando eu falar o nome, talvez alguns vai até captar logo na hora, outros não. Mas quando eu começar a explicar, é isso mesmo. Amém? Anota aí. Qual é o nome da ferramenta, do princípio que faz as 7 áreas dar certo ou dar errado? Anota aí. A alimentação. Anota aí. A alimentação. Pode anotar. A alimentação, anota. Talvez você só pensou em arroz e feijão. Está muito além disso. Não estou nem falando de arroz, nem de feijão. A alimentação, arroz, feijão, é para o corpo. Agora, para a alma é outro alimento. Para a vida financeira é outro alimento. Para a vida espiritual é outro alimento. Para cada uma das áreas, elas dão certo ou errado, dependendo de como você está alimentando cada uma delas. Conforme eu vou explicar, vai clarear para quem não pegou ainda o entendimento. Mas anota, a alimentação. A alimentação é a ferramenta que faz as 7 dar certo ou errado. E para as 7, só uma fala de comida, outras 6 não é comida não. As outras 6 eu estou falando de alimentação, mas não é comida não. É outro tipo de alimento. Amém, igreja? Quem entendeu até aqui? Pensa, se você quiser anotar, agora vai ser mais rápido, né? Mas pessoas, elas adoecem fisicamente por causa da sua alimentação. Vou ampliar. Pessoas adoecem emocionalmente por causa da sua alimentação. Pessoas espiritualmente estão se corrompendo, se contaminando e ficando mortas espirituais por causa da sua alimentação. Pessoas financeiramente quebram ou nunca prosperam, estão falidas, quebradas, travadas, endividadas, amarradas por causa da sua alimentação. Pessoas são socialmente perturbadas, complicadas, ninguém suporta ela, ninguém quer estar perto dela por causa da sua alimentação. Pessoas têm família dividida, destruída, quebrada por causa da sua alimentação. Agora o contrário. Pessoas estão vivas e salvas espiritualmente por causa da sua alimentação. Pessoas emocionalmente estão em paz, alegres, tranquilas, vivendo um céu na sua mente por causa da sua alimentação.
Pessoas estão fortes, saudáveis, com energia, disposição fisicamente, por causa da sua alimentação. Pessoas estão prosperando financeiramente, aumentando o patrimônio, crescendo financeiramente por causa da sua alimentação. Pessoas têm família estruturada, unida, abençoada por causa da sua alimentação. Pessoas socialmente estão guardadas por verdadeiros amigos e amigas por causa da sua alimentação. A alimentação faz a sua vida dar certo ou dar errado. Quem já conseguiu entender que a alimentação está muito além do pão, do arroz e feijão que eu estou falando? Amém, igreja? A alimentação é a ferramenta que faz qualquer uma, que governa as 7 áreas da sua vida. O corpo se fortalece ou adoece pela alimentação. A alma, ela se fortalece ou adoece pela alimentação. Vida financeira se fortalece ou adoece pela alimentação. Família, saúde, espiritual, qualquer uma das 7 áreas, ou se fortalecem, crescem, prosperam pela alimentação, ou vão caindo, se destruindo, perecendo por causa da alimentação. Tudo depende de uma alimentação certa ou uma alimentação errada. Amém, igreja? Anota essa outra frase aí. Você sempre vai colher o que você consome. Eu ampliei a palavra alimentação para consumir. Consumir está além da alimentação. É a mesma coisa que alimentação, a mesma coisa. Mas ela amplia o entendimento. Você sempre vai colher o que você consome. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, de ruim. Aconteceu com vários que aqui estão, provavelmente. Apesar que aqui eu acho que o povo é mais tranquilo nesse assunto. Mas você sabe que você vai na minha família tem um monte, pastor. Vou dar um exemplo simples, né? De política. Esse ano é ano de eleição. Quantas pessoas ficam possuídas por ódio? A sua alma está destruída por causa de vídeos que ela vê na internet sobre política. Quantas pessoas de direita estão cheias de ódio de gente de esquerda que ela nem conhece porque é de esquerda? E vice-versa. Quantas pessoas de esquerda odeiam pessoas de direita, sendo que eu nem conheço aquela pessoa, mas só porque ela é de direita? Porque eu fico assistindo tanto vídeo na internet, botando alimentando a minha alma com essas brigas, que eu fico cada vez mais raiva, ódio. Aí se aparecer alguém na minha frente que eu nem conheço, a pessoa tá normal, mas aí se ela falar de política, falar que ela é de direita, eu passo a odiá-la sem nem conhecê-la, só porque ela é da direita, ou só porque ela é da esquerda. O que eu estou te falando é verdade ou mentira, pessoal? Verdade. Eu, na eleição passada, 4 anos atrás, na verdade foi nem a passada, foi na repassada, 8 anos atrás, foi quando eu comecei a me atentar um pouco mais para a política, né? Mas acho que a guerra começou foi na passada, né? Acho que foi a última, foi a guerra mesmo que estourou, foi na anterior, né? Há 8 anos foi quando começou, né? Até então ninguém sabia de política. Mas quando deu aquele boom, enfim, começou aquela guerra, eu assistia muito aquilo ali. Irmão, eu começava a postar indireta para quem era de esquerda. Melhor, vou nem falar nada, né? Comecei a postar indireta para quem era de outro lado político, e postava, aí no meu trabalho, coisa do meu trabalho que não tem nada a ver, trabalho é trabalho, política é política. Eu comecei a postar no meu trabalho as indiretas, comecei a perder cliente que era do outro lado. Olha que burrice! Porque eu tenho cliente dos dois lados. Né? Aí começa a postar aquelas indiretas e briga e não sei o quê. Comecei a perder cliente.
cliente que gostava de mim, às vezes me admirava do meu trabalho e tudo mais, mas quando eu me posicionei, passou a me odiar. Aí eu ainda joguei indireto e alimentei a briga. Olha que coisa burra. É ou não é verdade? Falta de visão, falta de sabedoria. Um dia, até está se candidatando a presidente agora, né? Doutor Augusto Cury. Um dia, há anos atrás, eu ouvi ele falando, aprendi com ele. Ele falou assim, as pessoas, elas atacam outras, está errado. A gente tem que debater ideias, conceitos, e não brigar um contra o outro. Eu não vou converter ninguém para o meu lado político ou religioso atacando ela. Eu tenho que mostrar para ela qual lado é melhor para ver se ela se convence ou não. É a mesma coisa antigamente, né? O evangélico e católico. O católico não vai virar evangélico, nem o evangélico católico, falando mal da religião do outro. Atacando a pessoa. Agora, mostra qual é o caminho, igual Paulo fala em Timóteo, né? Com paciência, esperando que Deus dê o arrependimento. Que Deus mude a mentalidade. Amém, igreja? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, por exemplo, tem muitas pessoas, talvez aqui presentes ou me assistindo, que elas estão cheias de ódio no coração, porque ela está há anos alimentando a alma com brigas políticas, que não está chegando a lugar nenhum, que dividiu a família, porque na família tem o dois lados, dividiu a família, deu contenda, deu briga, um não fala mais com o outro, e adiantou de que alimentar a alma dele. Olha como é que está a alma por causa disso. Você sempre vai colher aquilo que você consome. Amém, pessoal? Vai colher aquilo que você consome. Então tem muitas pessoas acabando com a sua alma porque está consumindo alimentos que geram ódio, geram raiva, geram ressentimento. Eu falei isso já aqui, eu não assisto mais jornal, não dá para eu assistir jornal. Se eu assistir jornal, eu começo a ficar com raiva, começo a ficar revoltado. Se eu assistir e ficar calado, é de boa. Se eu abrir a boca, eu peco. Eu não assisto jornal, não dá. Eu leio notícias, mas não assisto jornal. Não assisto, para mim não dá. Ah, pastor, eu assisto, aí eu fico com medo. Você alimentou sua alma errada, assistindo aquele roubo, aquele assalto, não sei o que lá, tá andando com medo na rua. Eu não fico com medo, eu fico com raiva. Eu fico querendo ter poderes e virar um vingador. Eu que vou prender todo mundo, vou bater em todo mundo. Não dá. Amém? Então, cada uma das 7 áreas, elas são diariamente alimentadas pelo que você está consumindo. E cada uma delas, a cada dia, está melhorando ou piorando. Amém? Nenhuma delas vai mudar para melhorar, se você não mudar o que você consome. Não adianta ficar orando e jejuando. O princípio que faz dar certo e errado é a alimentação. Então o que vai mudar, a minha tá ruim, como melhorar? Então muda o alimento. Amém? Financeiramente eu tô quebrado, eu tô ruim. É porque você não está alimentando corretamente sua vida financeira. O que você estudou sobre empreendedorismo? Sobre investir? Sobre trabalho? Você não estudou nada sobre isso? Como é que você vai crescer financeiramente sem alimentar direito sua vida financeira? A única coisa que você sabe é gastar. Porque o próprio sistema já alimentou sua alma para gastar. Verdade ou mentira? Quantas vezes compra o que não pode e não precisa, mas na hora da compra dá aquela dopamina, aquela alegria, aquela coisa, e daqui a 2, 3 horas já passou. É assim ou não é, pessoal? Comprou a roupa nova, aquela alegria, não sei o quê, e saiu com ela, usou uma vez, na segunda vez ela já está velha. Já precisa de outra. Será que precisa mesmo? Só conta comprar, não. O negócio que eu estou falando é que o sistema já alimentou a massa para ser consumista. Para quem vende ganhar com quem consome. Aí como é que eu vou prosperar se a minha mentalidade hoje é aquela que tira o dinheiro de mim, gastando?
e não aquela que cria meios para o dinheiro vir até mim. Quem pegou isso aqui? Anotou? Faz um corte aí, faz um corte. Faz um corte disso daí. Amém, pessoal? A minha mentalidade é aquela que só sai dinheiro, não é aquela que entra. Como é que eu prospero financeiramente? Como é que eu vou dormir em paz, ser uma pessoa mais calma, tranquila, se tudo que é vídeo, que é filme, que é música, que é série, sei lá o que, é tudo perturbação que eu estou assistindo? Me deixa com raiva, com ódio, me deixa ressentido, como é que a minha alma vai estar bem desse jeito? Amém? Como é que eu vou crescer espiritualmente se o que alimenta a minha vida espiritual eu não faço? Não oro, não jejuo, não leio Bíblia, não assisto palavra, mas assisto um monte de coisa que é pecado, ou que tendencia a pecar, aí degrada a minha vida espiritual? Amém, igreja? Quem está entendendo a ferramenta? Essa ferramenta é muito poderosa. Essa ferramenta ela é muito poderosa. Você é fruto do que você consome. Hoje você é fruto em cada uma das 7 áreas do que há anos está consumindo, está se alimentando. Amém, pessoal? Ó, essa barriguinha aqui, na área física agora, né? Essa barriguinha aqui, ela é fruto de anos e anos comendo besteira. Pizza é uma delas, comi ontem. A irmã teve uma revelação, agora eu comi pizza ontem. Só não está pior que eu depois da academia eu me mato. Eu corro, eu malho para tentar diminuir o prejuízo. Senão estaria acabado de saúde e fisicamente também. Se não, eu tenho que equilibrar um pouquinho, né? Amém, pessoal? Mas é verdade, né? Aquela pessoa que não nasceu com diabetes e às vezes ela tem hoje, é anos e anos de doce, açúcar, não é verdade? Aí chegou lá. Vários problemas de saúde, ela não nasceu com aquilo ali. Só adquiriu por anos e anos alimentando errado. Alimenta certo, muita coisa que ela tem hoje já desaparece. Amém? Quem está entendendo a mensagem? Quem está entendendo? A ferramenta é essa. Agora, além da ferramenta, eu vou te dar a base que processa tudo que você alimenta. Amém? Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Aqui eu vou terminar. Aliás, vou dar só mais um texto e termino. Provérbios 4, versículo 23. 4, 23. Olha, isso aqui é poderoso. Diz assim, ó. Acima de tudo. Fala comigo. Acima de tudo. Sobretudo, acima de tudo, né? O que se deve preservar. Dá para mim sinônimos da palavra preservar. Fala aí. Preservar. Conservar. O que mais? Guardar. O que mais? Que? Conservar, guardar, preservar, cuidar, proteger, zelar, manter limpo, né? Intocável, livrar de se corromper, de se contaminar, por aí vai. Acima de todas as coisas que o ser humano tem que cuidar, proteger, preservar, ele fala, guarda, aqui bota íntimo da razão, né? Troca a tradução disso aí. Tá falando aqui dentro, né? Mas ele fala, guarda o teu coração. Para por aqui, voltei, coração. Então ele falou assim, a Bíblia, o Espírito Santo, ele poderia falar, guarda o teu coração. Já seria um recado. Só que ele não falou, guarda o teu coração, ele falou, acima de tudo o que se deve guardar é o coração. Então, de todas as coisas que nós temos que cuidar, proteger, ele falou, a prioridade, a que está acima de todas elas, ele falou, é o coração. Quem é casado deve guardar, cuidar do casamento, sim ou não? Mas ele falou, o coração é mais importante.
Guarda os dois, mas acima do casamento, o coração. Vida financeira, a pessoa deve aprender a guardar a sua vida financeira, cuidar da sua vida financeira, sim ou não? Mas ele falou, o coração é mais importante. Um que é importantíssimo, cuidar da sua saúde, sim ou não? Mas ele falou, acima de cuidar da saúde, cuida do coração. E olha que a saúde, né, tá lá no topo de prioridade. Amém, igreja? Deus não disse só para guardar o coração, ele disse, acima de todas as coisas que se devem guardar, proteger, cuidar, ele falou, a número 1, a se cuidar, se proteger, ele falou, é o coração. Por que é o coração? Passa aí o versículo, a segunda parte do versículo. Porque dele, do coração, procedem o que, igreja? As fontes ou as saídas, as fontes da vida. Do coração procede a fonte para a vida espiritual. Do coração procede a fonte para a vida emocional. Do coração procede a fonte para a vida física, financeira, social, familiar. Do coração, o coração é a base aonde faz jorrar as fontes cada área da nossa vida. Então, um coração que não foi guardado e foi mal alimentado, ele vai jorrar para uma das 7 áreas, dá errado. Se o alimento que eu recebi no meu coração é um alimento sobre vida emocional e é um alimento ruim, ele vai jorrar e acabar com a minha vida emocional. Ele vai gerar a minha ansiedade, a minha depressão, o meu ódio, a minha raiva, a minha contaminação. Se o alimento que eu recebi é sobre vida espiritual e aquilo ali é diabólico, é demoníaco, ele vai me contaminar, ele vai jorrar e vai contaminar a minha vida espiritual. Quem está entendendo? Se o alimento que eu recebi é sobre vida financeira e está errado aquele entendimento, aquele princípio é falso, é uma ideia errada, ele vai arrebentar minha vida financeira. Do coração vai jorrar para cada uma das 7 áreas. Então ele fala, a coisa mais importante a proteger é o teu coração, porque ele vai jorrar para as 7 áreas, e proteger o coração é alimentar correto o teu coração. Se eu estiver alimentando errado, deixando coisas erradas entrarem, eu não guardei o coração, eu não protegi, e aquele alimento errado que eu consumi, para qualquer uma das 7 áreas, ele vai corromper, fazer perecer aquela área da vida. Quem compreendeu o que eu falei? Compreendeu? O mais importante a cuidar, a proteger é o teu coração. Fala para o teu vizinho, guarda o teu coração. Fala para ele, guarda o teu coração. Amém, igreja? Agora pensa comigo. O que é coração? Fala bem, o que é coração? É isso aqui, ó. Bum, 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 bum. Segundo a Bíblia, o que é coração? A mente, né? Coração, aparece mais de 900 vezes na Bíblia, né? A palavra coração. Mas se você vê a palavra coração com o contexto, quase todas elas se refere à mente humana, se refere a emoções, a sentimentos, a pensamentos, mentalidade, tipo de mentalidade. Então, quando ele fala para cuidar, guardar o teu coração, é para vigiar, proteger aquilo que está alimentando os seus pensamentos, aquilo que está alimentando as suas emoções, aquilo que está alimentando os seus sentimentos. Tem coisas que você está alimentando que está gerando mágoa, uma raiva, um ressentimento, um pensamento louco de largar a minha esposa, de largar o meu marido, de abandonar os meus filhos, de cometer um crime. Olha que são de áreas diferentes, né? De gastar o que não deve, o que não pode, de fazer besteira. Está vindo dali, porque está recebendo alimento errado.
Está alimentando de forma errada a sua mente, o seu coração. E ele vai devolver, ele vai jorrar. Até deixa ele abrir rapidinho, eu lembrei agora, Jeremias 17, versículo 9, se eu não estou enganado, ali vai dizer assim, ó, enganoso é o que, igreja? É o coração, mais do que todas as... Então a Bíblia podia falar coração enganoso, mas é mais enganoso que tudo. Nem o diabo engana tanto alguém quanto o próprio coração dela. Mais do que todas as coisas. E o coração ainda é o que, igreja? Perverso. Quem o conhecerá? Então a Bíblia fala, o coração humano, por natureza, né, por causa do pecado, natureza corrompida, ele já é enganoso. A King James bota apressadamente corrupto, né? Enganoso mais do que todas as coisas. Então, é natural fazer o errado, porque o coração já jorra para fazer errado. É difícil, exige esforço da sua parte para fazer o certo, porque não faz parte da sua natureza fazer o certo. Amém? A nossa natureza, o que faz parte dela? Fazer o errado. O teu corpo pede para dormir ou para trabalhar? Não é verdade? Aquilo que vicia e o que não vicia, né? É incrível, né? Criança, você vê quando tem criança, né? Enquanto a Lídia, por exemplo, a única comida que ela comia era fruta, para ela a fruta era a coisa mais maravilhosa do mundo. Até o dia que alguém aqui da igreja, foram vocês que corromperam o alimento dela primeiro, deu para ela um pedaço de bolo, um pão, já era. Hoje ela quer fruta? Faz parte da natureza dela. Não quero fruta, eu quero pão, eu quero bolo, eu quero chocolate. Irmãs, vê, pois Ezequiel comer comida, ele demora uma eternidade, né? Assim, a irmã Lurimar Eusete, ele fica com sono, tô com sono, quero comer. E uma enrolação terrível. Aí aquele mesmo sono, você bota uma barra de chocolate, o sono desaparece, a fome aparece, ele come na hora. Amém? Faz parte da natureza o errado. Ninguém ensinou ele. Olha como é que é de Ezequiel. Se tiver ali uns biscoitos e você pegar, ele fica com o coração doendo porque ele está acabando o biscoito. Né, Vanessa? Ele fala assim, pega um só. Se tiver 2 pedaços de algo, um pequeno e um grande, qual que ele pega? Até a Lídia faz isso. Às vezes não cabe nem na boca, mas pega logo grande. Já está na tua natureza fazer o que não deve. O coração já está lá. Ó. É ele que jorra. Então já está na tua natureza acabar com a tua vida espiritual, financeira, familiar, social. Acabar com as 7. Aí ainda alimenta errado, piorou. Vira um caos total a vida da pessoa. Amém? Aí já está na natureza acabar com as 7 e alimenta errado. Aí agora para resolver tem que alimentar tudo direitinho para poder ir mortificando aquilo que já é natural de fazer errado, para poder conseguir, como diz em Josué, fazer o certo para prosperar nas 7 áreas. Amém, igreja? Para finalizar, Mateus 13. Mateus 13. Vou terminar a mensagem. Quem está entendendo até aqui? Quem está compreendendo até aqui? Glória a Deus. Mateus 13. Aqui onde eu termino, eu começo na próxima mensagem aqui também. Aí eu não sei se vai ser quarta-feira a prova, vai ser domingo, eu não sei dizer. Mateus 13, veja bem, agora, já aprendeu o coração, quer dizer a mente, a mentalidade, emoções, sentimentos, pensamentos que podem gerar as crenças, os princípios, os valores, por aí vai. Agora pensa comigo, se o coração, a Bíblia diz que é o mais importante para blindar, cuidar, qual é a área
da sua vida, do seu ser, qual é a parte da sua vida que o diabo mais quer se infiltrar? O coração. O coração. Se você for resumir uma área, pode falar as emoções, a vida emocional. Se for resumir uma área das 7. Porque, só que o coração é a base, né? Então, se das 7 áreas, a principal que ele fala para proteger é o coração, que vai estar direto ligado com emoção, sentimento, pensamento, uma das áreas da vida, a área que o diabo mais ele quer se infiltrar, colocar o alimento dele ali, é o coração. Porque ele sabe que colocando o alimento diabólico no coração, atrapalha a vida espiritual, emocional, financeira, familiar, atrapalha tudo. A própria pessoa é que causa os seus problemas. Vai ter nem diabo para repreender. Pastor, repreende aqui o diabo. Tem gente que é assim, né? Tem gente que eu conheci, que quando ela pede para orar por ela, para repreender o demônio, tem que repreender ela. Ela não tem demônio nenhum, ela que é o problema. Não é verdade? Repreende o demônio. Que demônio? O demônio está falando com Deus. Eu sou inocente nessa história. É ela que está fazendo besteira. A própria pessoa. Não é verdade? Tem pessoa que virou profissional em criar problema. A gente brinca falando, né? O diabo observa ela para aprender. Para fazer com o próximo. Com ela não preciso. Ela mesmo já faz sozinha, já se destrói sozinha. Eu estou aprendendo com ela para atacar o outro. Não é verdade? Tem gente que é assim, infelizmente, tem gente que faz tudo errado. Faz tudo errado. A natureza dela já é voltada para isso e, infelizmente, o ambiente que ela cresceu, os alimentos que ela recebeu, só fizeram ela piorar e não melhorar. Amém, pessoal? Aí, para finalizar, Mateus 13, do versículo 1 até o 20 e pouco, ele fala da parábola do semeador. Amém? E no versículo 20, acho que é o 23, bota no 23 ou 24, acho que é o 24 na verdade. Já no versículo 24, bota no 24. Isso aí. Então do 1 até o 23, ele fala da parábola do semeador. Amém? Do 24 até o 20 e alguma coisa, ele fala da parábola do trigo e do joio. Ok? Ó, para te explicar, eu vou juntar as duas parábolas. A parábola do semeador, ele fala da semente, que é a palavra do reino de Deus, a boa semente. Amém? O solo rochoso, beira do caminho, espinhoso e fértil, ele fala que é o quê? É o quê? O nosso coração, tá lá, ele fala na parábola. Ele fala que algumas pessoas, o coração dela é um solo beira do caminho. É aquela pessoa que não dá atenção, não aprendeu, o diabo arranca aquilo ali dela. Entrou por isso pelo outro. Ele fala, tem pessoa que o coração dela é um solo rochoso. Tá cheio de pedras ali, rochas, coisas ali dentro, que ainda que a gente bota a semente certa, ela não consegue crescer, durar por muito tempo, porque aquele coração tá ruim. Ele fala, tem um outro coração que é solo espinhoso, está sobrecarregado com a vida na terra, que não importa que fale de salvação, vida eterna, outras coisas, aquilo ali sufoca. E ele fala, existe um quarto tipo de pessoa, que o coração dela, ainda que é enganoso, corrupto e tudo mais, mas é um solo fértil. Se ela receber uma palavra, se ela receber um bom ensinamento, a boa semente, ela vai frutificar. Ela vai se consertar, ela vai acertar, ela vai prosperar. Amém? Só que depende de que tipo de coração é o nosso. É beira do caminho? É espinhoso? É rochoso? Ou é solo fértil? Amém? Então ele fala que a semente é a palavra, é o ensinamento, é a doutrina, é a palavra do reino. E o solo é o coração, e tem 4 diferentes tipos de corações.
Amém? Um dos 4 frutifica a semente que entra. Agora, juntando com a parábola do trigo e do joio, ele fala assim no 24, ó, propôs-lhes uma outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia o que, igreja? A boa semente no seu, que é o campo? O coração. Nessa interpretação nossa de hoje, o coração. Então, o reino de Deus trabalha para semear a boa semente no nosso coração. A boa semente, a palavra, como nós vimos em Josué 1:7, como vimos em João 10, João 1. Amém, igreja? Então, Deus trabalha para colocar em nós a boa semente. Continua. Porém, dormindo, é um detalhe que Deus coloca, dormindo, não atento, não vigiando, não guardando o coração, os homens, veio o seu inimigo e semeou o quê? O joio, a má semente, no meio do trigo e se retirou. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então aparece tanto o trigo quanto o joio. Anota aí para adaptar a mensagem de hoje. Trigo é igual resultados positivos. Anota aí. Trigo é igual resultados positivos. Bênçãos. Anota aí, joio é igual resultados negativos, problemas que a gente criou, não é os que vêm do mundo não, que a gente criou. Então, o trigo são os resultados positivos, as bênçãos, as vitórias alcançadas. O joio são os resultados negativos, são as dores de cabeças desnecessárias, são os problemas que não deveriam existir, a gente criou, mas tanto o trigo ou o joio, a vitória ou a derrota, o resultado positivo ou negativo, eles vêm de um coração que recebeu uma boa semente ou uma má semente. Amém, igreja? Você quer trigo para a sua vida? Bota para dentro de você a boa semente. Consuma e se alimente daquilo que te faz bem. Quer se libertar? Inclusive, ó, tem muita libertação que não vai vir com oração e jejum, não. Tem libertação que vai vir quando ela parar de alimentar aquilo que é o seu vício hoje e começar a alimentar aquilo que larga ela do vício. Eu já ouvi várias histórias no meio que eu acompanho, né? Várias pessoas que pararam de fumar depois de anos fumando. Quando? Quando parou de andar com fumante e quando começou a andar com gente que não fumava e ainda cuidava da saúde. Ela falou, eu sou um produto do meio que eu vivo hoje. Eu não conseguia parar de fumar, porque eu andava com gente que fumava, aí qualquer coisa atirava um gatilho na minha cabeça para eu querer fumar, aí eu queria parar, eu comecei a andar com gente da área da saúde, gente que faz academia, gente que faz não sei o que lá, aí nesse meio eu fui perdendo a vontade, eu parei de alimentar o que gerava esse joio do vício do cigarro, comecei a alimentar com uma boa semente um pessoal mais fitness, mais educado nessa área, eu comecei a produzir esse trigo na área da saúde e parei de produzir aquele joio na área da saúde. Quem entendeu o exemplo? Tem casos que é assim. Eu já atendi pessoa na igreja que mesmo foi, atendi, orei, a pessoa manifestou, foi liberta, só que eu sabia que a pessoa era usar de drogas, né? Só andava com drogado na comunidade. Eu falei para ela, olha só, a oração foi aqui, o mal saiu, tudo mal, a pessoa está se sentindo bem, está em paz. Eu falei, mas você não vai permanecer liberto se você continuar nos mesmos lugares com a mesma pessoa. Você vai cair em pecado de novo, o demônio vai voltar por causa disso. Você quer parar de vez? Larga as amizades que te convidam para isso
E nunca mais passe nesses ambientes que te despertam para isso. Aquela amizade e aquele ambiente joga alguma semente no teu coração. É assim ou não é, pessoal? É assim. Amizades e ambientes estão jogando alguma semente em nós. Uma semente boa ou ruim. Coisas que eu vejo, que eu assisto, está jogando alguma semente em mim, boa ou ruim. Amém, pessoal? Quem está entendendo, quem está compreendendo a palavra de hoje? Então, Jesus explicou um mistério espiritual, aonde ele mostra tanto Deus quanto o diabo trabalham para semear no teu coração. Tanto o reino de Deus quanto o reino das trevas trabalham para semear em nossos corações. O problema é quando o reino de Deus joga uma semente e o meu coração é à beira do caminho rochoso e espinhoso. Aí aquilo ali não frutifica na minha vida. Pior ainda, a mesma pessoa cujo coração é espinhoso, rochoso, beira do caminho para a semente de Deus, a mesma pessoa, o coração é fértil para a semente do diabo. Aí tem que ir para o inferno mesmo, miserável. Tudo que presta não entra no coração dela. Ela não aceita, ela discorda, nada disso, não concordo. Agora o que não presta, entra e ela segue. Aí tu está se candidatando para ir para o inferno mesmo, não tem jeito. Vai ter vida ruim na terra, vai para o inferno no final. A pessoa é solo rochoso, espinhoso, terra estéril para a palavra de Deus, mas é solo fértil para tudo que o diabo joga. Amém? Nós temos que ser o contrário. Tudo que é diabólico, o meu coração tem que ser um solo estéril. Vou frutificar nada que vem do diabo. Não vai entrar, vou guardar o meu coração. Vou vigiar, não vou estar dormindo. Agora, o que é de Deus, meu coração tem que ser solo fértil, tem que frutificar, tem que tomar posse, tem que aprender e praticar. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra de hoje, guarda essa mensagem no seu coração. Cada uma das 7 áreas da sua vida vai começar a prosperar, a crescer, a melhorar de acordo, dependendo de como você alimenta cada uma delas. Para hoje de alimentar errado. Músicas, tem certas músicas, a partir de hoje não ouve mais. Certos filmes, séries, a partir de hoje não vê mais. Certas pessoas, a partir de hoje, eu passo por elas, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, eu estou ocupado agora, tenho um compromisso, depois a gente conversa. Ela não fica chateada? Não, depois a gente conversa. Porque aquela pessoa é tóxica. Na boca daquela pessoa só tem semente do capeta na boca dela. Vou passar direto, não quero mais ouvir ela. Amém? Tem que ser assim. Está na Bíblia. Quando os fariseus falaram lá para Jairo, por quem incomoda o mestre, a Bíblia diz que Jesus não recebeu aquela semente. Ele não acudiu a tais palavras, ele não aceitou aquilo ali não. Ele não deixou entrar no coração a palavra que a filha morreu, já era. Amém? Jesus não aceitou. E virou para o Jairo, não temas, não ouve o que eles estão falando não. A Bíblia fala muito sobre isso. E começa agora a ambientes e pessoas certas, começa a assistir, a ler, a estudar, a ver só aquilo que vai te alimentar corretamente para te ajudar a prosperar na vida. Faz o que eu falei, faz uma autoavaliação, dá uma nota sincera, crítica sobre cada área da sua vida e começa a mudar. Você é fruto daquilo que você consome. Seu futuro vai ser fruto, a partir de hoje, daquilo que você vai começar a consumir a partir de hoje. Amém? Essa é a base dessa série. Se eu vou pregar só domingo isso, não sei. Se eu pregar só na domingo e quarta, não sei. Vamos ver a direção que Deus vai dando. Mas eu vou gravar. Eu estou compromissado, estou dedicado, eu vou gravar todas elas, não só agora como gravou
mas ou aqui na igreja ou em casa, eu quero gravar essa série, fazer live, né? Live com vocês, pra gente ouvir a palavra online, assistir mais coisas, para todo mundo poder aprender esse princípio. Amém, igreja? Para quem foi benção a palavra? Para quem foi benção? Glória a Deus por isso. Sentado mesmo, coloque a mão sobre o seu coração. Pessoal de casa, se for possível, faz uma oração comigo agora também. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero lhe agradecer por essa palavra abençoada que foi ministrada aos nossos corações nessa manhã de hoje. Oro para que a tua palavra cresça, prospere, frutifique, gerando uma autoavaliação em cada um de nós e mudança naquilo que nós temos consumido. A gente não pode reclamar da colheita que nós temos tido, uma vez que estamos consumindo só coisas que são ou que contaminam, ou que são, como a maioria, entretenimento. É perca de tempo, não agrega nada, não acrescenta nada, não cria nenhum valor na minha vida, e depois eu reclamo da vida mediana que eu tenho, não consigo crescer, mas também eu estou alimentando tudo errado. Nos dá sabedoria, Senhor Jesus. Nos dá sabedoria para alimentar o nosso coração para cada uma das áreas da vida com uma boa semente, com princípios e ferramentas que fazem progredir a nossa vida em cada uma dessas 7 áreas. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Amém, Jesus. Pastor, hoje o senhor foi cardiologista, empresário. Sabe por que eu ia falar isso? Tem um texto na Bíblia de Malaquias, aonde fala assim: o povo procurará o sacerdote, porque ele guarda o conhecimento do Senhor. Alguma coisa assim, Malaquias 3, só não lembro, acho que é 3, só não lembro qual é o versículo. Se você achar aí, você coloca aí na tela. Acho que é Malaquias 3 alguma coisa. Há anos atrás, quando eu li esse texto, eu tive esse entendimento de Deus para a minha vida ministerial. Que eu sou sacerdote, que o povo procura. E quando o povo procura, e realmente, né, eu não sou especialista, lógico, né, não sou médico, não sou psicólogo, não sou, um líder empresarial, mas o povo procura o pastor para falar de área da psicologia, procura o pastor para falar da área da saúde. Eu não sou advogado, mas a pessoa procura o pastor para falar de lei, de uma causa, de não sei o quê, não só para orar, mas pedir conselho. Então meio que o pastor tem que aprender um pouquinho de cada coisa, né? A gente falou das 7. Então eu vou fazer isso. Quando eu falar da vida emocional, eu vou ser um pastor meio psicólogo aqui. Quando eu falar da área da saúde, eu vou ser um pastor meio nutricionista, meio personal trainer, que vai falar disso, vai ser um clínico, né? Geral. Quando falar da vida social, familiar, aí sabe o que é interessante? Olha que falha, mas que dá para mudar. Quem aqui aprendeu na escola sobre vida espiritual? Ninguém. Sobre vida emocional? Ninguém. Sobre vida física? Ninguém. Sobre vida financeira? Ninguém. Sobre vida social? Ninguém. Sobre vida familiar? Ninguém. E sentimental? Ninguém. A escola é uma frase triste, mas é verdade. Ela é útil, mas muito pouco. A escola, agora então, né, uma maioria, uma grande parte, ela até te prepara para a prova, mas não te prepara para a vida. Todo mundo vai lidar com vida financeira. Por que na escola não tem educação financeira? Como agora está tendo algumas. E que não é obrigatório educação financeira. Todo mundo, ou quase todo mundo,
vai casar um dia. E que a escola não te prepara para como ser marido e esposa. Função do marido, função da esposa. Quase todo mundo vai ter filho um dia. E que a escola não ensina sobre criação de filhos? Construção de família. Vida emocional. Não ensina. Né? Então, aquilo que realmente importa, a escola não ensina. Você vai aprender com a vida sobre a vida. Com experiências, com pessoas mais velhas, mais experientes, para poder passar o que ela já aprendeu com as suas experiências, com leitura, estudo e passando, né? Mas infelizmente, na escola que deveria ter, tem muita coisa que você nunca vai usar, não vai servir para nada, mas você é obrigado a aprender e responder certo na prova. Então a escola ela tem sim a sua importância, mas bem pequenininha, bem pouca. Ajuda, mas bem pouca. Infelizmente. E nos dias de hoje a escola está virando um sistema político, aí não está ajudando, só está piorando. É pior ainda. Eu, se não fosse crime, eu nem colocaria o Ezequiel na escola, nem Lídia. Eu não colocaria não. Eu deixaria, aprende com a gente. Falando sério, eu não colocaria. Eu até pagaria alguém para ensinar o português, a matemática, alguma coisa ou outra, para ser mais especializado naquilo ali, do que pagar a escola e chegar lá e ou não aprender quase nada, ou aprender coisas que nem era para aprender. Como infelizmente tem uns professores do demônio que estão se infiltrando para, ao invés de ensinar a matéria, ensinar o que não presta. Então, aprender a vida dar certo é sua responsabilidade aqui. Tem um jovem aqui na frente, a escola só vai te ensinar a passar na prova. Tem uma ali atrás também, né? Tem mais outra ali também. É a sua responsabilidade correr atrás de você mesmo, para aprender como cada uma das 7 dá certo, porque na escola tu não vai aprender isso não. Não vai não. Aprende por conta própria. Amém, pessoal? Aí tem gente que não quer aprender, passa a vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não aprende nada, por isso que a vida é mediana ou muito abaixo do que deveria. Poderia estar bem melhor, tem condições, capacidade para estar bem melhor, mas o coração, a mentalidade é pequenininha. Viu o que o candidato a presidente Zema, ele falou? Ele falou, eu sendo eleito, eu vou mandar correr atrás dessas 90 e tantas milhões de pessoas que vivem de Bolsa Família. Porque milhões delas têm saúde, têm idade, têm força suficiente para trabalhar, para ganhar muito mais do que esse auxílio está dando, e ainda, através do seu trabalho, cooperar com os impostos para melhorar o país, mas ela está o dia inteiro com um passarinho para lá e para cá, vivendo de auxílio, de miséria, de migalha. Só que ela tem condição, mas é a cabeça miserável que ela tem. Uma vez que ela tem uma cabeça miserável, ela se acomoda igual Israel, né? É melhor ficar no deserto ou voltar para o Egito do que ir para cá lutar por Canaã. Não, é melhor lutar por Canaã. É melhor lutar por uma vida melhor, pelos seus sonhos, do que se acomodar com o deserto ou com escravidão no Egito. Mas tem gente que tem aquela cabeça que, não, eu prefiro aqui a migalha. Jesus falou, não, a migalha é para cachorro. Filho, senta na mesa e come pão. Amém, igreja? Então, é o coração, é a mentalidade que cada um tem, né? Então, a gente aqui tem que correr para mudar a nossa mentalidade para melhor. Amém, igreja? Tem muita coisa para falar, muita. A gente vai falando ao decorrer das mensagens aqui e gravados também, para ninguém perder nada. Amém, pessoal? Deixa eu adiantar a segunda parte, os obreiros, os irmãos e irmãs vão me ajudar, passando para mim envelope do dízimo, envelope da oferta, maquininha de cartão. Pastor, eu quero meu envelope de dízimo ou de oferta para hoje, para outro dia. Eu quero a maquininha de cartão para passar a minha fidelidade. Aí você pode passar no meio do pessoal aí. Em nome de Jesus.
Hoje é que dia? Hoje é dia 19, né? Então domingo que vem já é o último domingo, né? De abril. Mês de maio é mês do trabalhador, do trabalho, trabalhador. Amém? Mês de maio eu vou me dedicar a estudar uma área, a vida financeira. Amém? No mês de maio. Mas ainda em abril e depois junho, né? A gente fala das outras também. Mas no mês de maio, que é mês do trabalho, mês do trabalhador, a gente se dedica a falar sobre vida financeira. Um pouquinho, um domingo ou outro, 2 domingos, alguma coisinha assim, que vale a pena. Alguns princípios da Bíblia. Junho é Copa? Junho? Eu vi um meme de zoando, né? Acho que esse ano os jogos é tudo de madrugada, de noite, é isso? Ninguém sabe dizer? Eu vi um meme zoando que esse ano os jogos é tudo de noite, que o pessoal ia trabalhar normal. A pessoa tava chorando, o pessoal. O pessoal gosta de jogo do Brasil, né? No horário da tarde, no meio do dia, para quebrar de manhã e de noite, faltar logo o dia inteiro, né? Se é à tarde, trabalha de manhã. Se é de manhã, vai trabalhar à tarde. Se for no meio do dia, aí fica logo o dia inteiro de folga, né? E torce para chegar até a final, pelo menos, não é isso? Para todos os feriados possíveis acontecerem. Ai, ai. Mais alguém? Envelope do dízimo, envelope da oferta. Mais alguém? Pode guardar os envelopes então. Maquininha de cartão, faltou alguém mais passar a maquininha? Pastor, falta eu passar a minha maquininha de cartão. Não? Pode guardar também então a maquininha. Segura o seu dízimo, a sua oferta, seu voto, seu alvo. Trouxe algo para semear hoje na obra de Deus. Segura aí nas suas mãos. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu faço ao Senhor uma breve oração pela nossa vida financeira. Eu lhe apresento dizimistas, ofertantes, colunas, patrocinadores. Que o Senhor receba da fidelidade do seu povo, que o devorador seja repreendido e que haja colheitas e retornos multiplicados em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode passar? Coloque aí dentro quem trouxe. Glória a Deus. Coloque o seu dízimo, a sua oferta, seu voto, sua fidelidade. Pessoal de casa, não deixe de acompanhar essa maratona de mensagens, tanto aqui na página da igreja, como eu vou colocar também no meu canal no YouTube, vou compartilhar em outras redes sociais também, vou estar divulgando tudo isso aí, esses dias aí para nós, em nome de Jesus. Curta. Se foi bênção para você, eu peço que você curta, comente e compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas. Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Glória a Deus. Amanhã, segunda-feira, 8 horas da manhã, reunião da prosperidade financeira. Quarta e sexta, reunião normal, quarta e sexta-feira, 8 da manhã, 7 horas da noite.